Hoje nós vamos falar sobre por que a minha campanha de RPG nunca terminou e por que eu tô de boa com isso. E aí, internet, aqui é Meg, sejam todos muito bem-vindos à Torre do Gato Arcano, onde nós conversamos sobre RPG, escrita criativa e o que mais os nossos corações mandarem. Assim, vamos ser sinceros, se você joga RPG há bastante tempo, provavelmente você já passou por isso, certo? Você começou uma campanha e aí não importa muito se ela durou uma semana, um ano, 2 anos, eu sei que, enfim, em algum momento vocês param de jogar, certo? E é aquele para mesmo, de nunca mais voltam a jogar, tá? Toda a campanha começa com todo mundo muito animado e daí, em algum momento, as coisas chegam ao fim. É frustrante em alguns momentos, mas eu quero propor a pergunta de precisa ser? Eu não quero também sair falando dos outros. Eu vou falar da minha campanha, que eu tava mestrando e que ela terminou pela metade. Mas antes de a gente realmente ir para esse tópico e eu contar a minha história para vocês, eu quero falar sobre alguns motivos pelos quais as campanhas terminam pela metade. Ou pelo qual as campanhas são interrompidas. O primeiro motivo em si, na verdade, ele não é um motivo, ele é uma consequência, tá? Ele é um sintoma de uma coisa maior, que é o desinteresse dos jogadores. Então a campanha começa, tá todo mundo empolgado, todo mundo feliz, todo mundo fazendo seus personagens, e enfim, a narrativa começa, descobrir um mundo novo, e no meio do caminho você percebe coisas não muito agradáveis. No sentido de, você percebe que o jogador não tá ali com você, certo? E isso pode se manifestar de várias formas, seja aquela famosa pergunta do o que? Eu não tava prestando atenção. Ou a desculpa era comigo, eu não ouvi. Se você joga online, talvez o seu jogador esteja até fazendo outras coisas, jogando outras coisas enquanto ele tá jogando com você. Nessas horas, a melhor coisa que eu tenho pra falar é para e pergunta o que tá acontecendo. Porque, como eu disse, o desinteresse do jogador, na verdade, é um sintoma pra uma coisa maior. Que daí sim, agora a gente entra nos motivos pelos quais uma campanha pode acabar. O primeiro motivo, ele é promessas quebradas ou acordos que não foram levados em frente. E esse é um caso clássico de quando as expectativas não estão alinhadas ali, certo? Vamos dizer que vocês tenham feito a sessão 0, beleza, pelo menos a sessão 0 da forma como eu falo para as pessoas fazerem, sabe? Se vocês fizeram a sessão 0, mas você percebeu que tá acontecendo isso, certo? Ou seja, tá acontecendo o quê? Talvez você tenha proposto uma história de terror e um dos jogadores faz o personagem mais purpurina da face da Terra, sabe? Aquele que saiu diretamente de um filme da Barbie e o jogador absolutamente se recusa a interpretar o horror, a abraçar o medo e, enfim, sentir o que a campanha se propõe. Ou com o mestre, ou o mestre tenha proposto pra você uma campanha de exploração e daí chega lá e é só um dungeon crawler, certo? É só vocês entrarem na masmorra e ficarem lá por horas e horas dando volta. Isso é um exemplo, esses são exemplos clássicos de promessas quebradas. Então, se você não fez a sessão 0, você já começou errando por aí, tá bom? Se você fez a sessão 0 e isso tá acontecendo, é o momento de parar e conversar, ver se todo mundo realmente tá a bordo do que vocês combinaram inicialmente. Essa é uma das soluções, certo? Normalmente diálogo sempre é a solução. O segundo motivo é brigas na mesa ou desrespeito. E aí, gente, eu não tô nem aí pro que você acha do seu coleguinha de mesa, tá? Eu não ligo se você acha que ele ou ela é uma vaca. Ou até mesmo imbecil, chorão metrosexual, patricinha de merda. Você precisa ter respeito, tá? Você precisa ter maturidade para discutir os problemas. E esses problemas podem ser coisas simples, por exemplo, ir pela esquerda ou pela direita, confiar ou não no NPC. Enfim, qualquer problema que surge, vocês precisam saber discutir, tá bom? E mesmo que você não goste ou ache seu amiguinho qualquer coisa, você precisa saber conversar. Geralmente, briga e desrespeito é o tipo de coisa que, se acontecer numa mesa, não tem muita solução, certo? Pelo menos, mesmo que seja uma pessoa que consiga perdoar muito rápido, é difícil de você voltar a jogar, voltar a se relacionar com alguém que te desrespeitou. Então, se você é um mestre, você tem que ir ali e gerenciar, certo? Claro que se você, enfim, se você é um jogador, você tem a maturidade pra discutir as coisas, tá? Estar certo não te dá o direito de ser desrespeitoso na vida, tá? Leva pro coração isso. O próximo motivo é falta de planejamento do mestre. Ou
compromisso do mestre. Isso pode se manifestar de algumas formas, tá? A forma mais comum é o mestre não lembrar do que aconteceu, e eu já fui culpada disso, tá bom? Eu já esqueci de fazer minhas anotações, eu fiquei com preguiça, e depois, quando chegou a sessão, eu não lembrava do que tinha acontecido. Felizmente, tinham anotações que os jogadores fizeram, a gente conseguiu lembrar. E foi uma coisa relativamente pontual, tá? Eu geralmente faço anotações. E você não precisa fazer anotação na mão, não, entendeu? Tipo, pega o seu celular e grava ali, tipo, aconteceu X, Y, Z, nananã, sabe? E depois você se escuta, então manda um áudio num grupo só pra você no WhatsApp, qualquer coisa assim. Ou mesmo o mestre não aparecer. O mestre vai lá, combina as coisas, vocês perdem tempo, fazem os personagens, nananã, chega na hora, o mestre some. Certo? E aí ele pode ter avisado que ele não ia, ou ele pode não ter avisado que é um agravante, mas o ponto é o mestre não apareceu, certo? Não apareceu ou não aparece, isso é frequente. Procura um outro mestre. Ou você mesmo mestra, pega a mesa, pega os jogadores, enfim, você mesmo conta a história. Tem o famoso de todos, talvez o mais famoso dessa lista, seja o problema de agenda, tá? Que é aquele momento que as datas não batem. Os dias em comum que as pessoas estão livres, não batem. E aí, gente, olha, dá pra fazer, assim, soluções pra isso. Porque eu não preciso explicar pra vocês, certo? Acho que todo mundo sabe, todo mundo já passou por isso. Soluções. Fazer online a sessão, semi-online, que é basicamente quem consegue se reunir presencialmente, se reúne presencialmente, e quem não pode faz, tipo, chamada de vídeo, né? Isso envolveria alguém ter um notebook, alguma coisa assim. Ou realmente fazer um hiato na mesa, entendeu? Ou se for alguma coisa como, por exemplo, não, eu tive um filho e agora eu não consigo mais jogar RPG, ou então, sei lá, tô namorando e minha namorada ou meu namorado não quer que eu jogue RPG, que já demonstra que seu namorado ou namorada é meio merda, mas enfim. O ponto é, você não vai conseguir continuar, então a mesa tem que terminar mesmo. E aí, não tem muito o que fazer. Procura outra mesa. Procura outra vez, não tem o que fazer. Um que dá pra solucionar é o ritmo ou pacing mal gerenciado, certo? E daí pode se manifestar com a campanha sendo muito rápida, as coisas acontecendo muito rápido, os jogadores mal têm tempo de assimilar o que tá acontecendo, ou muito lenta, certo? Ao ponto de que, tipo, fica aquele esquema de o mestre perguntando, tá, e o que vocês fazem agora? E tipo, tá, mas nada aconteceu, as nossas ações não importaram, não tiveram nenhum efeito. E aí, a chave para isso é planejamento do mestre. Você tem que ver se o que você planejou para a campanha tá dando certo. Tem que, por exemplo, se você acabou de ter uma cena de uma guerra, alguma cena mais pesada, digamos assim, certo? Uma situação mais difícil de lidar. Precisa ter umas sessões mais leves, pelo menos assim, pra ter aquele ritmo de narrativa, tá? E talvez até mesmo você ter a flexibilidade de mudar o que você estava planejando pra campanha, se os seus jogadores tiverem feito alguma coisa muito fora de série. O próximo motivo é falta de conexão ou com a história ou com o personagem. E eu já vou mandar real pra você, jogador. Se você criou um personagem que não tem motivo pra estar ali, a campanha nasceu morta. E da mesma forma, se você mestre deixou os seus jogadores criarem um personagem que não tem motivação pra estar ali, a campanha nasceu morta também. Porque o personagem não vai se conectar de forma alguma com o que tá acontecendo. Ele vai ser tipo um observador à parte de tudo que tá acontecendo e ele simplesmente tá ali. Certo? Ele existe, a presença dele não faz a menor diferença. Isso também pode se manifestar de uma outra forma, que é o que eu falo que é o jogador alecrim dourado, certo? É o jogador chato, que é aquele jogador que não importa o que tá acontecendo, não importa o que acabou de acontecer, não importa o mundo, não importa o contexto, o que importa é o background dele. E ele quer colocar o background dele em qualquer situação. Chato pra caramba. Chama a pessoa e conversa com ela, não resolveu, chuta a pessoa da mesa, tem mais gente querendo jogar RPG. Mas eu sou uma mulher de poucas palavras, tá? Você pode continuar insistindo em tentar melhorar a pessoa. E também tem o outro lado da moeda, certo? Do jogador chato, tem o mestre chato, que é aquele mestre que continua colocando situações e que os jogadores e os personagens dos jogadores não querem se envolver. Por exemplo, eu criei um personagem bom e as escolhas que eu tenho pra fazer são só entre escolhas péssimas, certo? Por exemplo, destruir uma aldeia, matar uma criança. Meu personagem, e talvez até o jogador não querem ter que escolher esse tipo de coisa, não quero ter que lidar com esse tipo de situação. É uma das coisas que precisam ser discutidas na sessão 0, tá? Façam a sessão 0. E o último motivo que eu tenho pra falar com vocês é a mudança de estilo ou expectativa da mesa. E isso foi o que aconteceu comigo. Foi o motivo pelo qual a minha campanha terminou pela metade. Que basicamente assim, as pessoas mudam.
certo? As pessoas mudam, as expectativas mudam, principalmente em campanhas a longo prazo, tá? No caso, a campanha que eu tava jogando era Colina dos Cavaleiros Infernais, e é uma campanha muito bacana, a resenha dela tá lá no Pergaminho Arcano, vou deixar o link pra vocês, pra quem quiser olhar, certo? E o motivo, na verdade, que a gente terminou ela, né? Não terminou ela, no caso, largou pela metade, foi que nós chegamos à conclusão de que nós não estávamos mais interessados no que aquela campanha oferecia. Não que estivesse chato, mas nós queríamos jogar outras coisas, certo? Nosso paladar, vamos dizer assim, para campanhas já estava um pouco saturado daquele tipo de campanha. Um exemplo mais simples e menos relacionado a mim, por exemplo, seria o grupo começou jogando Dungeon Crawler e depois descobriu que gosta de campanhas mais profundas e agora jogar naquele mesmo estilo não está sendo satisfatório. Daí vocês podem ou abandonar a campanha, certo? Como eu fiz, como meu grupo fez, ou fazer uma nova sessão 0, discutir o que vocês querem de agora pra frente e daí tentar adaptar a campanha que vocês estão agora para isso ou realmente começar uma outra. Então, essas são algumas das razões pelas quais uma campanha pode terminar pela metade. Por que que isso não é um problema tão grande? Às vezes, uma coisa terminar, ou melhor dizendo, vocês decidirem terminar aquilo que não tá agradando para poder ir experimentar uma coisa que te agrade, é melhor do que se obrigar a ficar em uma situação que não tá sendo bacana. Porque tempo é precioso, certo? A gente não tem tempo de volta. Então, não gastem o tempo de vocês e não deixem as pessoas gastarem o seu tempo numa coisa que vocês não estão curtindo. A verdade é que cada campanha, seja ela finalizada ou não, ensina coisas pra gente. Coisas sobre como contar histórias, sobre colaboração e, acima de tudo, como se divertir, certo? Você descobre o que você não gostou. Então, se você já passou por uma situação parecida, deixa aí nos comentários, me fala como que você resolveu ou como que você não resolveu. Então, dá um like nesse vídeo, compartilha com quem precisa escutar o que eu falei aqui. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou!